Eu me chamo Herbert Valentim e sou o seu professor de Direito Administrativo. Faço parte aqui do corpo docente do GED e vou ser o responsável por te ajudar a acertar todas as questões do 42º Exame de Ordem da OAB. Vamos lá? Vamos trabalhar? Porque a gente tem pouco tempo para aprender os temas que eu separei aqui para a gente. Obviamente que eu vou começar pela matéria de princípios e poderes, porque eu vejo que é algo que vai nortear o seu conhecimento e absolutamente vai fazer você acertar as questões. Pense em todas as questões de direito administrativo, sem ter lugar de fala nas demais matérias, mas também nas demais matérias, porque os princípios realmente norteiam como, de fato, as leis serão criadas. Com base nisso, eu separei algumas questões, mas antes disso, como que vai funcionar a nossa aula? Vou fazer questão de explicar para você também realmente saber como será cada tema. Eu separei alguns temas e cada tema eu vou fazer um resumo inicial do tema e iremos passar para o quê? A resolução de questões. E com as questões, obviamente, a gente vai apresentar como isso vai cair na sua prova. Porque a gente sabe, as questões da FGV são repetitivas, então, vez ou outra, realmente mudam questões realmente realmente fáticas, então só muda mesmo o fato da questão, mas a forma de cobrança é a mesma. Vamos trabalhar então? Vamos dentro? Então, perfeito, pessoal. O primeiro tema que eu falei para vocês, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, é princípios e poderes da administração pública. Vamos à lousa para vocês entenderem. Primeiramente, nós iremos tratar sobre os princípios. Obviamente que existem inúmeros princípios que norteiam o quê? A administração pública. E quando a gente fala do estudo do direito administrativo, sempre iremos realmente delimitar de acordo com o quê? Com os limites que o Estado terá para com os particulares. Então, iniciaremos com os poderes. E aqui eu apresentarei alguns para vocês. Obviamente que estamos em reta final, acho que vocês já tenham escutado os 5 principais, que damos no jargão. Qual é? O LIMP, né? Você vai se lembrar desta situação. E aí eu preciso que vocês respondam comigo. O primeiro princípio que a gente estuda é o princípio da legalidade. Já o segundo princípio que nós iremos abordar é o princípio da impessoalidade. O terceiro, o princípio da moralidade. O quarto, o princípio da publicidade. E o último princípio, o princípio da eficiência. Vamos à explicação de cada um deles. Primeiramente, volta aqui para mim. Quanto ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade corresponde ao princípio que o quê? A administração terá limites para a sua atuação. Diferente lá do princípio da legalidade aplicado ao Código Penal, aqui ele vai servir para definir quais serão os limites. Portanto, a administração só poderá agir aonde a lei permitir. Caso a lei não venha permitir, a administração não poderá interferir. Então, essa vai ser a base norteante do princípio da legalidade para a administração pública. O segundo princípio que a gente tem aqui como base de estudo é o princípio da impessoalidade. Portanto, o Estado não poderá privilegiar ninguém, o Estado realmente deverá agir de maneira impessoal, realmente apresentando a toda a coletividade o mesmo tratamento. Combinado? Quanto ao princípio da moralidade. Eu sei que é polêmico, eu sei que você vai falar, eu sei que isso na prática não é aplicado. Mas os agentes públicos que compõem o Estado deverão agir de maneira realmente certa, em boa fé, e que, obviamente, sempre coloque os interesses da administração em primeiro lugar. O quarto princípio, o princípio da publicidade, dispõe que o quê? Os atos públicos deverão ser o quê? Transparentes. Deverão realmente ser publicados em meios oficiais e que dê o acesso a todas as pessoas. Portanto, a publicidade é a regra, sigilo é a exceção. A gente vai ver que existem algumas possibilidades, sim, de sigilo. E, por fim, o princípio da eficiência. A administração sempre deve ser eficiente, entregar uma boa prestação de serviço com o mínimo de recurso possível. Isso a gente vê bastante, principalmente quando a gente estuda licitações. Combinado? Esses são os 5 principais princípios que a gente tem que estudar. Mas na resolução das nossas questões, existem alguns outros princípios, que é o que a gente vai ver no decorrer aqui das questões. Eu vou te explicar o porquê desses princípios. Voltamos à lousa. Quanto aos poderes da administração.
nós vimos alguns desses poderes. Aposto que o primeiro que vocês vão se lembrar vai ser o poder o quê? Hierárquico. O segundo poder que a gente pode trabalhar aqui é o poder o quê? Regulamentar. Mas também o poder disciplinar e o poder de polícia. Volta aqui para mim. Poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? O poder hierárquico é que haverá o quê? Um grau e uma estrutura hierárquica dentro da própria administração. Portanto, terão chefias, portanto, terá realmente pessoas responsáveis por ditarem ordens. Mas essas pessoas, cuidado, elas não possuem a pessoalidade, não são os interesses delas enquanto pessoa física que irão prevalecer, e sim os interesses da administração. De outro lado, a gente tem um poder regulamentar que dispõe que o quê? A administração poderá ter um poder legislativo de editar normas, que são as famosas portarias. O poder disciplinar e o poder de polícia eu quero trabalhar com eles em conjunto com vocês. Por quê? O poder de polícia eu preciso que vocês saibam, se aplica a todos. Então vocês vão, de fato, lembrar da polícia que faz a abordagem, mas não é dessa que a gente está mencionando. Então, se aplica a todas as pessoas. Enquanto que o poder disciplinar, ele precisa ter um vínculo quê? Específico para com a administração. Portanto, o poder disciplinar somente será aplicado a quem? A agentes públicos. Lembrem-se disso, porque a prova da ordem é cheia de realmente fazer essa confusão no que se refere a quando é aplicado o poder disciplinar, quando é aplicado o poder de polícia. Combinado? Fiz um resumo inicial sobre essa matéria. Vamos fazer as questões. Primeiramente, começaremos na questão 1. Vamos lá, a lousa. Questão 1. João foi aprovado em concurso público promovido pelo Estado Alfa para o cargo quê? De analista de políticas públicas, tendo tomado posse no cargo na classe inicial da respectiva carreira. Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve como gestor excelentes experiências aonde? Na iniciativa privada. Em razão disso, ele decidiu que não deveria cumprir os comandos determinados por agentes o quê? Superiores. Lembramos de quê? Do poder hierárquico aqui, né? Na estrutura administrativa, porque ele as considerava contrárias aos princípios da eficiência, apesar de serem ordens legais. A partir do caso apresentado, assinale a alternativa correta. Volta aqui para mim. Nesse caso, você viu o jeito que o examinador cobra de vocês? Misturando o quê? Duas matérias distintas. De fato, o superior hierárquico estava certo em cobrar o quê? O princípio da eficiência. Mas agora, qual que é a pergunta? O João pode descumprir as normas mesmo ele não concordando? Veremos. Vamos às questões. A lousa. Alternativa A. João possui total liberdade de atuação, não se submetendo a comandos superiores, em decorrência do princípio da eficiência. Certo ou errado? Errado. Por quê? Nós vimos que o poder que realmente vai ser aplicado e que a administração pode se organizar é o poder hierárquico, onde ela pode definir o quê? Funções, pode definir também o quê? Atribuições e, obviamente, quem manda. Então, nesse caso, existe sim essa possibilidade. Então, essa questão, alternativa A, está errada. Alternativa B. A liberdade de João é pautada somente pelo princípio da legalidade, considerando que não existe escalonamento de competência no âmbito da administração pública. Volta aqui para mim. Certo ou errado? Errado. Vou te explicar o porquê que essa questão está errada, mas também eu peço muita atenção. Porque se eventualmente a norma que o superior hierárquico determinar com que João faça, isso pode ser cobrado. O João pode rejeitar essa tarefa? Então, é isso que realmente ele está tentando fazer você confundir aqui. Por quê? A resposta seria que não. O João não poderia rejeitar essa tarefa por conta do poder hierárquico. Combinado? Então, essa alternativa está errada. Vamos voltar para a lousa. João tem o dever de obediência às ordens legais. Alternativa C. João tem o dever de obediência às ordens legais de seus superiores, em razão da relação de subordinação decorrente do poder hierárquico. Parece-me certa, não é? Então, a gente vai colocar uma estrelinha aqui, para a gente ler a D. Alternativa D.
As autoridades superiores somente podem realizar o controle finalístico das atividades de João, em razão da relação de vinculação estabelecida com os superiores hierárquicos. Volta aqui para mim. O examinador quer realmente sacanear. Por quê? A gente vai ver lá na organização do Estado que, de fato, existe o quê? Esse termo, controle finalístico ou supervisão ministerial, onde é exercido por quem? Pela administração direta, em face da administração indireta. Mas isso a gente vai ver na hora certa, não vai ser agora. Então, o que ele começa a fazer? Começa a misturar conceitos, a fim de falar você realmente ir confiante nessa situação e marcar. Mas essa alternativa, obviamente, está errada. Então, a alternativa correta da questão 1 é a alternativa C. Vamos marcar aqui, vamos à lousa. Por quê? O João tem que seguir as ordens em decorrência de qual poder? Hierárquico. Se não responder, se ele não cumprir, o que pode acontecer? Realmente sofrer sanções administrativas por meio de qual poder? Poder disciplinar. Então, aqui ficou claro essa questão para vocês? Vamos à questão 2? Questão 2. O diretor-geral de determinado órgão público federal exarou o quê? Despacho concessivo de aposentadoria a um servidor em cuja contagem de tempo for utilizada a certidão de tempo de contribuição do INSS, falsificada pelo próprio beneficiário. Descoberta a fraude, alguns meses mais tarde, a referida autoridade tomou sem efeito o ato de aposentadoria. Na situação hipotética considerada, o princípio administrativo aplicável ao ato que tornou sem efeito o ato de aposentadoria praticado é o da... Volta aqui para mim. Não estudamos esse princípio ainda. Por quê? A legalidade diz para você, a administração ela tem um limite de atuação. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que ela edita, no caso, as suas normas, e edita as suas decisões, ela pode ser aplicada de forma imediata. Mas, uma vez identificando que essa tomada de decisão, e no caso, essa medida, foi desproporcional ou ilegal, a administração pode sim rever os seus atos a qualquer momento. Então, nesse caso, o que aconteceu? Um diretor-geral concedeu a aposentadoria para um servidor público, mas, posteriormente, ele diagnosticou que o quê? O tempo de contribuição que ele havia compatibilizado não estava correto, por conta do quê? De um crime que o servidor tenha cometido. Nesse caso, a administração vai deixar que o servidor permaneça aposentado e recebendo seus proveitos? Obviamente que não. Então, nesse momento, a administração pode fazer o quê? Anular a decisão de aposentado. Isso não gera direito adquirido, uma vez que realmente teve essa ilegalidade. Combinado? Pensando nisso, nós temos que responder as questões. Vamos a elas. Alternativa A. O princípio é o da autotutela? Sim. Porque o princípio da autotutela dispõe que a administração pode editar e pode rever os seus atos a qualquer momento. E um lembrete muito importante sobre o princípio da autotutela. Volta aqui para mim. O princípio da autotutela é o que de fato simboliza essa questão. A administração pode tomar as suas decisões e rever os seus atos a qualquer momento, com a discussão de mérito ou não. Então, vai caber à administração rever os seus atos. Mas aí eu pergunto para vocês, e já caiu bastante isso na sua prova, o Poder Judiciário pode interferir no mérito da decisão administrativa? A resposta é não. Decisões judiciais não podem realmente interferir no mérito da decisão administrativa. Como assim? Nesse caso, se realmente tivesse sido legalmente compatibilizado o tempo de aposentadoria, o Poder Judiciário não poderia rever essa decisão. Mas, quando existem ofensas a princípios legais ou normativas legais, aí sim, o Poder Judiciário pode rever o quê? O ato administrativo. Então, como que eles cobram na sua prova? O Poder Judiciário pode rever atos administrativos desde que ofenda o princípio da legalidade, mas não poderão adentrar no mérito da decisão administrativa. Combinado? Então, voltamos à lousa para a gente responder essa questão. Alternativas. Alternativa A, a gente já disse que está correta, né? Então, deixamos uma estrelinha. Alternativa B, indisponibilidade de bens? A resposta é não, porque isso aqui eventualmente pode acontecer aonde? Em um eventual processo penal. Princípio da segurança jurídica? Na realidade, não. É o que realmente é até contrário aqui, porque ele já tinha sido o quê? Aposentado e foi descoberto que a fraude posteriormente. Então, a resposta é negativa.
Alternativa D, razoabilidade das decisões administrativas. Não, esse princípio não existe e não seria aplicado. Então, a questão correta aqui é a alternativa A. Vamos à questão 3. Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de concessão de serviço público. Então, apresenta o quê? Impugnação ao edital de concessão de serviço público metroviário em determinado estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno ao poder concedente de todos os bens reversíveis já amortizados, quando do advento do termo final do contrato, ensejaria enriquecimento ilícito sem causa do Estado. Volta para mim. Aposto pode ser que você não tenha entendido muita coisa dessa questão. Vou te explicar. O que dispõe a questão? Volta aqui para a lousa para a gente realmente ver. Que uma empresa, vamos colocar empresa A, apresentou o quê? Uma impugnação a um edital que realmente determina que o quê? Os bens que essa empresa tenha que constituir para a prestação de um serviço público, que ela é um poder concedente, que foi concedido a ela, não poderiam retornar a quem? Ou deveriam retornar para ela ao final desta prestação de serviço do Estado. Então, o Estado teria que devolver. No caso, a gente está falando de um serviço metroviário. Volta aqui para mim. O que a gente pode citar aqui para vocês materializarem isso na sua cabeça? Ela tem que ter um X de cotas de o quê? De metrôs. E quando encerrasse esse contrato de concessão, o Estado o quê? Poderia não devolver estes metrôs para a empresa. Isso é o que dispõe a questão. Então, com base nisso, qual o princípio que seria aplicado? Primeiro, a gente tem que pensar qual é o serviço que ela vai prestar. E isso é a chave para você responder a sua questão. Serviços que possuam uma ordem pública, que visa atender a população, que visa realmente suprir as necessidades básicas do Estado, que nesse caso é o transporte coletivo, realmente possuem o quê? Uma necessidade de continuidade. Ele não pode ser encerrado por conta do interesse do particular, que realmente adquiriu essa concessão. Então, nesse caso, o que aconteceria? Ao fim desse contrato de concessão, se o Estado tivesse que devolver todos os metrôs para a empresa, o que aconteceria? Provavelmente um déficit. Haveria um déficit de metrôs para atender a população. E, nesse caso, provavelmente um prejuízo para a população. Então, acontece que nesses casos extremos de serviços públicos, como, por exemplo, metrô, saúde, entre outras situações, jamais o Estado pode ficar desamparado. Então, esses editais costumam, sim, ter essa garantia que o Estado pode, sim, continuar com esses bens e não vai ensejar enriquecimento ilícito. Entenderam? Serviços que são necessários para a manutenção da sociedade não geram enriquecimento ilícito e o Estado pode reter para si. Vamos às questões. Alternativa A. Alternativa A dispõe que esse princípio justifica o quê? A desconcentração? Não. Por quê? A desconcentração, volta aqui para mim. A gente vai ver no próximo tema, que é o quê? A organização da administração pública. A gente vai ver que existem duas formas que a administração pública se segmenta, que no caso tem a administração direta e a administração indireta. Na administração indireta, quando uma entidade, a União, os estados ou os municípios criam órgãos dentro da sua própria hierarquia, o que acontece? Está trabalhando o princípio da desconcentração. Enquanto que ao passo que passa para a administração direta suas responsabilidades enquanto União, por exemplo, passa ao INSS as questões previdenciárias, realmente a gente tem o Instituto da Descentralização. Então, não tem nada a ver com parte principiológica, e sim de uma estrutura organizacional da administração. Então, a alternativa A está errada. Vamos voltar. Alternativa, imperatividade. Não, isso aí não tem nada a ver com a imperatividade, até porque, na verdade, o poder público não tem essa prerrogativa. Alternativa C, continuidade dos serviços públicos. Essa questão está o quê? Certa. Porque foi o que eu expliquei para vocês. Serviço metroviário é um serviço que é necessário para a manutenção da sociedade. Portanto, sim, realmente o Estado tem essa prerrogativa de manter tal serviço, mesmo ao fim deste contrato. Vamos à próxima alternativa. Alternativa de subsidiariedade. Errado ou certo? Errado, porque o Estado tem, sim, esta prerrogativa. Vamos à questão 4? Questão 4. Acerca dos princípios do direito administrativo. Assinale a opção o quê? Incorreta.
incorreta. Filho de Deus, vem aqui. Volta aqui para mim. Pelo amor de Deus, na sua prova, toda vez que eles marcarem incorreta, correta, você vai marcar toda a questão, porque vai te ajudar na hora de resolver ela. Porque se você marca a questão correta, que vão ter várias aqui, no caso você vai acabar errando a questão por uma bobeira, por uma falta de atenção. Combinado? A gente tem esse trato em conjunto. Vamos voltar para a lousa. Então, quanto aos princípios de direito administrativo, assinale a questão o quê? Incorreta. Alternativa A. Tanto a administração direta quanto a indireta se submetem aos princípios constitucionais da administração o quê? Pública. Certo ou errado? Questão certa. Então, nesse caso, não é a alternativa que você busca. Alternativa B. O rol de princípios administrativos estabelecidos originariamente na Constituição foi ampliado para contemplar o quê? A inserção do princípio da eficiência. Começou a realmente dificultar a questão. Mas, de fato, a gente viu que o quê? O princípio da eficiência é mesmo um princípio administrativo. Então, me parece que essa questão está correta. Então, a gente vai deixar um asterístico aqui. Alternativa C. O princípio da legalidade, por seu conteúdo generalizante, atinge da mesma forma e na mesma extensão os particulares e a administração pública. Os particulares e a administração pública. Os particulares, isso me causa uma dúvida. Então, vamos colocar aqui um cuidado, um triângulo. Alternativa D. Embora vigente o princípio da publicidade para atos administrativos, o sigilo é aplicável em casos em que este esteja imprescindível à segurança do Estado. Volta aqui para mim. Eu disse para vocês, o sigilo é regra, mas existirão situações que, de fato, o sigilo pode ser decretado. Nós vemos lá em direito financeiro que, por exemplo, o sigilo do cartão corporativo do presidente da República pode ser decretado, porque é uma prerrogativa do chefe do executivo fazer essa decretação para a segurança do Estado, para não expor para qual finalidade é o gasto público naquele momento, mas depois é publicado. Então, a alternativa D está correta, que não é o que a gente busca. Ficamos aqui, então, entre duas questões que a gente vai analisar. Vamos à lousa. Alternativa B e alternativa C. A alternativa B dispõe acerca aqui dos princípios do direito administrativo, houve a inserção do princípio da eficiência. Certo ou errado? Me parece certo. Por quê? Embora conste originariamente também na Constituição, aqui de fato não dispõe nenhuma questão errada. Então, nessa situação, eu vejo que a questão errada é a alternativa C. Por quê? Volta aqui para mim. O princípio da legalidade ele não é generalizante. O primeiro ponto é esse. E o princípio da legalidade no âmbito da administração é aplicado a quem? A administração. Por quê? Lá no direito penal, nós vemos que a particulares é aplicado o princípio da legalidade, que é o quê? Não haverá conduta, crime ou outra situação que realmente não esteja previamente ajustada em lei. Enquanto que no âmbito da administração, irá dispor que a administração só pode agir se estiver disposto em lei. Então, o particular tem o quê? Uma liberação, salvo alguma lei contrária, e a administração tem o quê? Uma proibição, salvo lei ao contrário. Então, são antagônicos entre si. Então, nesse caso, a alternativa errada vai ser a alternativa C. Vamos ver se está certo? Correto, perfeito. Acertamos mais uma. Vamos para a questão 5. Questão 5, ainda em princípios. Imagine que um servidor público municipal que trabalha em uma determinada secretaria seja transferido para outra unidade dentro do mesmo órgão. Neste caso, apontar os fundamentos de fato e direito e a correlação existente entre a situação ocorrida e a providência tomada de forma a manifestar a consonância da administração pública adotada com a lei correspondente. Peraí, vamos ler aqui novamente, acabei confundindo aqui. Neste caso, aponte, que eu acho que deveria ser o que deveria estar constando aqui, os fundamentos de fato e de direito e a correlação existente entre a situação ocorrida e a providência tomada de forma a manifestar a consonância da conduta administrativa adotada com a lei correspondente. Tal afirmativa refere-se a qual princípio administrativo? Olha aqui para mim. Muito mal elaborada, como vocês podem ver. Muito mal elaborada essa questão, mas já caiu e cai em diversas vezes situações nesse sentido que te deixam confuso. Usam palavras um pouco mais eruditas para te confundir. Mas o que ele quer saber aqui? Qual foi a justificativa que a administração deu?
Existe essa necessidade dessa justificativa para os atos administrativos? Por quê? Aqui a gente teve um servidor municipal que trabalhava em uma determinada secretaria e foi transferido para outra. Por quê? É isso que ele quer saber. E qual o princípio que enseja? A gente vai ver, vocês já viram, na verdade, que é uma reta final, e se não viram, eu vou relembrar aqui para vocês e revisitar, que o quê? A administração pública, ela deve o quê? Motivar todos os seus atos. Ela deve apresentar uma justificativa plausível para todos os seus atos administrativos. Mas nem sempre serão obrigatórias tais motivações. Como, por exemplo, a gente sempre cita o exemplo do servidor público comissionado, porque é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Mas o que acontece? Ao passo que eu declaro a exoneração, justifico a motivação da exoneração, eu não posso exonerá-lo. Nesse caso em específico, como se trata de um servidor público efetivo, tem que haver essa motivação. A administração tem que justificar a razão que ele está sendo alocado em outra. Déficit de colaboradores, ou então melhor ajuste das funções dele, alguma situação vai ter que ser apresentada pela administração. Combinado? Então vamos responder a questão com base nisso? Alternativa A. Qual o princípio que se refere? O princípio da publicidade? Não. Embora realmente esse ato tenha que ser público, não foi o princípio que realmente venha justificar essa situação. Então, está errado. Princípio da motivação, que é o que nós acabamos de conversar aqui. Então, provavelmente será a alternativa correta. Mas, vamos tentar ler as demais. Aqui dispõe na alternativa C, que seria o quê? O princípio da razoabilidade. A resposta seria não. Por quê? Neste caso, o que ele está me perguntando não são quais são os princípios da administração pública, mas qual o princípio que vai ser aplicado para justificar essa situação. Portanto, vai ser o princípio da motivação. Embora, por exemplo, o princípio da publicidade seja um dos princípios integrantes, mas não se refere ao caso concreto. Por fim, princípio da autoexecutoriedade, que ele dispõe na alternativa D. Autoexecutoriedade eu ainda não expliquei para vocês nessa aula, mas talvez vocês já tenham visto, que é o quê? Os atos da administração não precisam de outra intervenção além do próprio ato em si. Então, ele é independente de autorização legislativa ou judicial. A partir do momento que a administração edita alguma decisão, edita algum ato administrativo, ele já pode ser executado de imediato, a não ser quando a lei prevê contrariamente. Então, nesse caso, não é o caso que vem abordando nossa questão. Portanto, questão 5, a questão correta vai ser o princípio quê? Da motivação. Vamos à questão 6? Preciso do ânimo de vocês. Eu sei que administrativo dá uma animação maior em vocês, eu sei que é uma matéria que vocês sabem que cai demais na prova, então preciso da atenção. Vamos lá. Questão 6. O município Alfa fez editar um decreto expropriatório por utilidade pública do bem de propriedade de Constância. Então já vamos marcar aqui quem são essas pessoas. Sob o fundamento que o imóvel é necessário o quê? Para a construção de escola. Aqui, então, ele está falando de uma desapropriação, né? Vamos anotar. Constância recusou-se a formalizar o acordo na via administrativa, na medida que tem robustas provas de que, na realidade, o objetivo da desapropriação é uma vingança pessoal de seu ex-cônjuge, Rosalvo, que é o atual quê? Prefeito do município, que subscreve o mencionado decreto. Diante da ausência do acordo, o município ajuizou o quê? A respectiva ação de desapropriação. Em razão disso, Constância procurou você como advogado a fim de elucidar as questões atinentes ao problema por ela enfrentado. Considerando estritamente os fatos narrados, assinale a afirmativa que apresenta corretamente a sua orientação. Volta aqui para mim. O que aconteceu? Constância recebeu em sua casa uma notificação do município Alfa, onde ele declara que tem um interesse público naquele lote. A gente sabe que sempre prevalecerá o quê? O interesse público e coletivo. Então, nesse caso em específico, é prerrogativa da administração fazer o quê? Isso, solicitar o quê? A desapropriação de um imóvel mesmo que seja de particular. A desapropriação ela pode acontecer dessa maneira, que no caso é uma notificação e tentar um acordo e resolver, ou então pela via judicial como foi feito. Mas nessa situação, o que acontece? A Constância que está tendo um imóvel desapropriado, ela tem o quê? A comprovação de que isso, na verdade, não tem nada a ver com o interesse coletivo, e sim uma vingança do seu ex-cônjuge, Rosalvo, né? Rosalvo, que por sua vez tem o quê?
uma vingança, o objetivo realmente de tomar aquele lote para si como um objetivo pessoal. Ofendendo, então, qual princípio? O princípio da impessoalidade, não é? Por quê? O Rosalvo, enquanto agente público, enquanto prefeito, não pode pensar no interesse dele, ele tem que pensar no interesse da coletividade. Nesse caso, então, tem uma conduta equivocada do Rosalvo, ofendendo o princípio o quê? Da impessoalidade. Mas, ao mesmo passo, ele está se utilizando, está instrumentalizando o quê? A administração para um fim pessoal. Vamos ver como que dispõe essa questão, as alternativas? Vamos à alternativa A. Alternativa A. A desapropriação não apresenta qualquer vício, considerando que o motivo invocado no decreto é válido, independentemente de Rosalvo ter dela se utilizado para fins de vingança. Certo ou errado? Volta aqui para mim. Errado. Por quê? Rosalvo tem que seguir os princípios que norteiam a administração. Embora seja prerrogativa dele declarar o interesse público em um determinado lote, como é o caso da Constância, se esse objetivo for declarado por um interesse pessoal, isso afronta a própria lei. Então, nesse caso, a alternativa está errada. Vamos à alternativa B. Em sede de contestação na ação de desapropriação, Constância pode invocar qualquer matéria de fato ou de direito, mediante a produção de provas que viabilizem ao Poder Judiciário a verificação de existência ou não da situação de utilidade pública invocada no decreto. Certo ou errado? Volta aqui para mim. Errado. Por que está errado? Na contestação em uma ação de desapropriação, a Constância não pode invocar qualquer matéria de fato ou de direito. Por quê? Em regra, você se discute os valores, porque se o interesse público realmente venha a ser superior ao interesse dos particulares, é prerrogativa da administração o quê? Solicitar, no caso, a desapropriação. Então, não se discute se a desapropriação vai ser feita ou não. Se discute o quê? Se é justo o valor da indenização que a administração está propondo. Então, não é qualquer matéria, e sim matérias específicas para fins de desapropriação, para assim ser alegado. Então, nesse caso, a questão está errada também. Vamos à alternativa C. Alternativa C. A utilização da desapropriação por Rosalvo para se vingar de seu ex-cônjuge constitui o quê? Desvio de finalidade. Até aqui correto. Vício insanável que deverá ser alegado que em ação própria. Na medida em que a contestação na ação de desapropriação só pode versar sobre vício processual ou impugnação do preço. Perfeitamente. Correto. Então, caso realmente essa situação venha acontecer, o que é prerrogativa no caso da Constância? Ingressar uma ação própria para questionar e demonstrar isso. Sendo apurado e constatado que, de fato, Rosalvo agiu por um interesse pessoal, o ato pode ser assim anulado. Mas, na defesa técnica da ação de desapropriação, não cabe qualquer realmente discussão de mérito sobre o interesse ou não da administração no lote. Tá bom? Então, a alternativa certa da questão 6 vai ser a alternativa C. Vamos lá? A tela, a lousa. Alternativa C, vamos ver se está certo. Correto. Vamos à questão 7? Vamos à lousa. Um fiscal de posturas públicas municipais verifica que o quê? Que um restaurante continua colocando de forma irregular mesas para seus clientes na calçada. Depois de lavrar autos de infração com aplicação de multa por 2 vezes, sem que a sociedade empresária tenha interposto recurso administrativo, o fiscal, ao verificar a situação, interdita o estabelecimento e apreende as mesas e cadeiras colocadas de forma irregular com base na lei que regula o exercício do poder de polícia correspondente. A partir da situação acima, assinar a alternativa o quê? Correta. Aqui é uma situação que está querendo que você explique o quê? Se o fiscal agiu corretamente ou não, e se agiu corretamente, o poder de polícia foi devidamente aplicado. Muitas vezes, como deve estar aqui na questão, eles vão tentar te induzir a realmente colocar o quê? O poder disciplinar. Nesse caso, com base no que eu falei anteriormente para vocês, é aplicado o poder disciplinar, sim ou não? A resposta é não. Por quê? O poder disciplinar exige o quê? A atividade específica do agente público. Então, é aplicado o quê? Para servidores e agentes públicos. Enquanto que o poder de polícia, para toda a coletividade. Combinado? Com base nisso, vamos responder a questão. A lousa. Alternativa A. O fiscal atuou com desvio de poder, uma vez que o direito da sociedade empresária de continuar com o funcionamento
é emanação do direito de liberdade constitucional, que só pode ser contrastado a partir de um provimento judicial. Certo ou errado? A resposta é errada. Por quê? A gente viu lá em direito constitucional, após vocês tenham visto isso, que nenhum direito é o quê? Absoluto. Então, nesse caso, sim, essa liberdade de exercício empresarial pode sim ser limitada pela administração. Isso, inclusive, foi o que a gente viu o quê? Na pandemia de Covid-19, onde vários estabelecimentos tiveram que fechar com base em um decreto que municipal que regulamentava os horários de funcionamento e como seria esse funcionamento. Certo? Vamos à alternativa B. A prática irregular de ato executório pelo fiscal é clara, porque não homenageou o princípio do contraditório e ampla defesa ao não permitir à sociedade empresária, antes da apreensão, a possibilidade de produzir, em processo administrativo específico, fatos e provas em seu favor. Está errado ou certo? Errado. Por quê? A gente viu que o quê? O restaurante o quê? Foi autuado, foi lavrado 2 autos de infração por 2 vezes, eles tiveram o quê? A possibilidade de recursar e mesmo assim não fizeram. Na terceira vez, o fiscal pode sim já fazer essa apreensão da forma que foi feita. Então, nesse caso, não há o que se falar de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, certo? Então, também essa questão está o quê? Errada. Vamos à lousa. Alternativa C. O ato praticado pelo fiscal está dentro da visão tradicional do exercício de polícia administrativa pelo Estado, que pode, em situações extremas, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, atuar de maneira o quê? De forma autoexecutória. Me parece certa essa questão. Por quê? Eu conversei com vocês que os atos administrativos eles podem ser praticados sem a necessidade de o quê? Com validação legislativa ou judicial. Então, nesse caso, a partir do momento que o fiscal está no exercício dele, ele já pode executar de fato, no caso, o fechamento daquele negócio. Mas sempre de maneira razoável e respeitando os limites da lei. O que foi feito? Então, nesse caso, a alternativa que me parece certa é a C. Mas vamos ler a D por desencargo de consciência. Alternativa D. A atuação do fiscal é lícita, porque os atos administrativos autoexecutórios, como mencionado, exigem necessariamente autorização judicial o quê? Prévia. A questão está o quê? Muito errada, porque, como eu acabei de falar para vocês, atos administrativos autoexecutórios não precisam de nenhuma autorização prévia judicial ou legislativa. Combinado? Alternativa certa, então? Alternativa C. Vamos à lousa? Vamos à questão 8. Oscar é titular da propriedade de um terreno adjacente a uma creche particular. Aproveitando a expansão econômica da localidade, decidiu construir em seu terreno um grande galpão. Oscar iniciou as obras, sem solicitar à prefeitura do município X a necessária licença para construir, usando material de baixa qualidade. Ainda durante a construção, a diretora da creche notou que a estrutura não apresentava solidez e corria o risco de desabar sobre as crianças. Ao tomar conhecimento do fato, a prefeitura do município X inspecionou o imóvel e constatou a gravidade da situação. Após a devida notificação de Oscar, a estrutura foi demolida. Assinale a alternativa que indica o Instituto de Direito Administrativo que autoriza a atitude do município X. Quais são as alternativas? Volta aqui para mim. Nesse caso é bem similar com a questão anterior, onde realmente foi diagnosticado pelo poder público que o imóvel e no caso a edificação que o Oscar fez estava em desconformidade com aquilo que é exigido e não foi feito nenhum tipo de autorização prévia a isso. E uma vez que estava em conformidade, sim, o poder público abriu a oportunidade dele manifestar. Não fez e não mudou o necessário, é prerrogativa do poder público fazer o quê? O exercício do poder de polícia e auto-executar o quê? Essa situação. Ou seja, realmente fechando esse negócio, ou no caso, barrando, no caso, a entrada de pessoas nessa edificação, ou até mesmo demolindo, que foi o caso. Mas vamos às questões para verificar qual que está correta. Alternativa. Alternativa A. Diz que o quê? O princípio que autoriza que o município X venha demolir a edificação do Oscar seria o princípio do tombamento. Certo ou errado? Errado. Porque o tombamento se refere
a uma situação o quê? Sociocultural, que o município declara o quê? Importância histórica. Isso aí não tem nada a ver com o fato dele autorizar esse desabamento. Alternativa B, vamos aqui, poder de polícia. É o certo, né? A gente nem precisaria ler as demais, mas só por desencargo de consciência, a alternativa C dispõe que é a ocupação temporária, que está errada, que não foi ocupado, e também a desapropriação. Nesse caso, essas duas estão erradas. Por quê? Volta aqui para mim. Ocupação temporária é quando realmente o poder público precisa se utilizar de o quê? De um bem de um particular para uma situação extrema, como por exemplo, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, e eles precisam se utilizar de uma casa de um terceiro para abrigar pessoas. O poder público pode solicitar essa ocupação temporária, tendo um lapso de tempo realmente bem ajustado. Enquanto que a desapropriação é quando o quê? O poder público verifica o interesse de realmente tomar aquela propriedade para fins públicos. Então não tem nada a ver com a situação que foi posta na questão. Então a alternativa correta da questão 8, vamos à lousa. Alternativa B. Vamos à questão 9. Questão 9. O Conselho Diretor de uma autarquia federal baixou resoluções disciplinando que todas as compras de material permanente acima de R$50 mil só poderiam ser feitas pela própria sede. Ainda assim, um superintendente estaduais abriu uma licitação para a compra de microcomputadores no valor de R$300 mil. A licitação acabou sendo feita sem incidentes. E o citado superintendente homologou o resultado e adjudicou o objeto da licitação à empresa vencedora. Nessa situação, o superintendente o quê? Volta aqui para mim. Está falando sobre o poder de polícia, nesse caso. E também quando há os excessos do poder. Perdão, poder de polícia não, está falando sobre os poderes da administração. E quando realmente é desviado ou então tem um excesso deste poder. Então, o que eles vão querer saber, se houve, no caso, por parte da conduta do agente público, do superintendente, um excesso de poder ou um desvio de poder. O excesso de poder, o que ele é? Ele é quando o agente público possui o quê? O direito de tomar aquela decisão. Mas, mesmo possuindo o direito de tomar aquela decisão, ele excede aqueles poderes que lhe foram conferidos. Então, embora originariamente ele possa tomar essa decisão, possa fazer essa contratação, houve uma limitação. Então, nesse caso, ele excedeu. Então, nesse caso, ao meu ver, foi um excesso de poder, porque ele tinha a prerrogativa de contratar até o quê? O limite de R$50 mil. Já o desvio de poder, não. O desvio de poder é quando o agente ele não tem originariamente o quê? Aquela atribuição, aquela responsabilidade. Ele tomou uma decisão que foge da sua alçada. Então, nesse caso, há o quê? Um desvio de poder, porque realmente foi um ato ilegal praticado por uma pessoa que não tinha este poder. Tá bom? Com base nisso, vamos responder as questões. Alternativa A. O agente, o superintendente, agiu com excesso de poder? Sim ou não? Com base no que eu acabei de explicar para vocês? Resposta certa. Alternativa A. Me parece certo, mas vamos ler as demais. Alternativa B. Agiu com desvio de poder. Certo ou errado? Errado. Por quê? Como eu disse para vocês, nesse caso em específico, o superintendente podia, no caso, fazer essa contratação, desde que respeitasse o quê? O limite de R$50 mil. Mas ele acabou fazendo uma licitação no valor de quantos mil? R$300 mil. Então, nesse caso, é uma clara o quê? Conduta que foi em desacordo com essa situação. Alternativa C. Cometeu mera irregularidade administrativa. Haja vista a necessidade da compra e o atendimento aos requisitos de validez expressas na lei de licitações. Errado, não foi, no caso, uma mera irregularidade administrativa, e sim um ato falho da própria contratação, embora tenha sido válida. Tá? Alternativa D, cometeu o crime de prevaricação, que consiste em praticar ato de ofício, no caso a licitação, contra expressa ordem de superior hierárquico. Certo ou errado? Errado, porque não foi prevaricação. Aí prevaricação vocês vão aprender lá em penal o que se trata esse instituto, mas está errado. Então a alternativa correta da questão 9 vai ser a alternativa A. Vamos à lousa? Isto, alternativa A. Vamos à questão 10? Questão 10, para a gente encerrar este tema. Atendendo a uma série de denúncias feitas por particulares, a Delegacia de Defesa do Consumidor, a DECOM, deflagra uma operação, visando apurar o quê? As condições dos alimentos fornecidos em restaurantes da região central da capital.
Logo na primeira inspeção, os fiscais constatam que o estoque de restaurantes tinha produtos com validade vencida. Na inspeção das instalações da cozinha, apuraram que o quê? Que o espaço não tinha condições sanitárias mínimas para o manejo de alimentos e o preparo de refeições. Os produtos vencidos foram apreendidos e o estabelecimento foi interditado, sem qualquer decisão prévia do Poder Judiciário. Isso aqui é referente a qual princípio que a gente já trabalhou? Princípio da autoexecutoriedade. Enquanto que o quê? Essa inspeção realizada é proveniente de qual poder? O disciplinar ou de polícia? Poder de polícia, porque é aplicado a todos os restaurantes. Enquanto que o disciplinar precisa-se o quê? Da finalidade específica. Tá bom. Com base nisso que eu acabei de mencionar para vocês, vamos às alternativas. Assinale a alternativa que indica o atributo do poder de polícia que justifica o quê? As medidas tomadas pela DECOM. Alternativas. Se trata do princípio, ou se trata do atributo coercitibilidade, a resposta é não. Embora seja um ato realmente que é um pouco mais incisivo e visa assim obrigar um terceiro a praticar algo, não se trata da coercibilidade. Nesse caso, é a alternativa da inexigibilidade? Não, porque realmente não tem nenhuma situação vinculante, né? Nesse caso aqui, vamos à autoexecutoriedade? Sim, seria no caso a alternativa correta, porque como eu disse para vocês, os atos administrativos provenientes do poder de polícia não precisam o quê? Necessariamente de atos prévios que o autorizem. Então, nesse caso, a alternativa correta vai ser a alternativa C. Vamos à lousa? Isto mesmo, meus queridos. Então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa C. Queridos, vamos continuar então? Como eu estava falando para vocês, separei por blocos. A gente vai entrar agora na temática organização da administração pública. E aqui, como eu disse para vocês até no primeiro bloco, sobre princípios e poderes, eu disse para vocês que a administração é dividida na administração exercida de forma direta e na administração exercida de forma indireta. Isso se refere a uma tentativa da administração de conseguir o quê? Dividir funções e, no caso, ser mais específica para cada atribuição e necessidade que a população precisa. Vou desenhar para vocês que vai ficar um pouco mais fácil. Vamos à lousa. Ó, eu disse para vocês que temos administração direta e administração indireta. A administração direta, ela é exercida por quem? Pelos entes da federação. Então, a União, os estados e DF, /DF e os municípios. De outro lado, nós temos que a administração exercida de forma indireta, ela é exercida por quem? Pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas sociedades de economia mista e pelas empresas públicas. Volta aqui para mim. Por que eu preciso que vocês saibam disso? Porque a gente vai entrar num tema que é o que vai fazer você responder a sua questão certo ou não. Eu preciso que vocês saibam qual é a característica e como, no caso, a administração responde. E a resposta é um grande depende. Por quê? Você vai ter que analisar qual é a personalidade jurídica aplicada à administração. Se vai ser personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. Isso é o que você vai precisar saber para você conseguir responder. Mas eu não só vou listar aqui qualquer qual. Eu quero que você pense comigo, tá? A administração, como eu disse para vocês, exercida de forma direta, tem o quê? Status de Estado. A administração que tem status de Estado, ela é exercida e tem algumas concessões e privilégios, mas algumas prerrogativas também. Então, nesse caso em específico, o direito que vai ser aplicado a essa administração será de personalidade jurídica de direito público. Enquanto que a administração criada e autorizada para desempenhar atividades econômicas ou então desempenhar atividades estratégicas no funcionamento do Estado, terá personalidade jurídica de direito privado, tá bom? Agora eu quero que vocês pensem comigo aqui na lousa. Vem cá.
A União, para vocês, exerce papel de Estado? Obviamente, né? Então, a personalidade jurídica da União será exercida de forma pública. Estados e DF, da mesma forma, né? Direito público também. Municípios, idem. Agora que começa a complicar um pouco. Autarquias. Quando eu falo de autarquias, eu espero que você lembre-se do exemplo que você já deve ter visto. Qual? O INSS. Vamos citar o INSS aqui porque vai ficar mais na sua cabeça. Para vocês, o INSS é um ente que é dotado de prerrogativas públicas? É um braço da União para atuar junto à Previdência? A resposta é positiva. Portanto, autarquias, de modo geral, terão a prerrogativa o quê? De direito público também. As fundações públicas. O que você vai me responder? Volta aqui para mim. As fundações públicas, elas terão prerrogativa de direito público ou privado? Sei lá, professor, obviamente, público, olha o próprio nome da fundação. A resposta vai estar certa ou errado? Errado. E aqui eu vou citar um exemplo que provavelmente você vai levar para sua prova. Volta aqui para a lousa. As fundações públicas, elas podem ser exercidas, elas podem ter personalidade jurídica, tanto de direito público, quanto de direito privado. Então, elas serão híbridas quanto à sua personalidade jurídica. Deixa eu colocar outra cor aqui para vocês não confundirem. Sabe qual é o exemplo que eu vou te dar? Fundação pública que tem a personalidade jurídica de direito público. Ela é o quê? Criada por quem? Pelo Estado. Então, a gente pode citar uma que seja o exemplo que você vai levar na sua prova. A FUNAI. A fundação que protege quem? O índio. Já fundações públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que serão autorizadas mediante lei, tá bom? Mediante lei, elas serão realmente desempenhadas e terão prerrogativas o quê? De uma empresa mesmo, responderá da mesma forma. E eu posso citar alguns exemplos para vocês. Como, por exemplo, a fundação da Xuxa. Então, você vai levar a FUNAI como uma fundação de direito público, que tem essa personalidade jurídica de direito público, e, no caso, a fundação da Xuxa, a personalidade jurídica de direito privado. Leve isso para sua prova que você não erra, não. Vamos à lousa. Sociedades de economia mista terão personalidade jurídica de direito público ou privado? Privado. E isso aqui eu preciso que você tome cuidado. E da mesma forma, empresas públicas, embora sejam públicas, terão também personalidade jurídica e direito privado. Certo? Vamos às questões para vocês começarem a identificar como isso é cobrado na prova de vocês. Levem esse quadrinho, tirem um print dele, que vai ser melhor para vocês reforçarem essa matéria. Vamos à questão número 11. Questão número 11. Julgue o quê? Os itens subsequentes relativos à organização e estruturação da administração pública. Primeiro item. Uma lei que reestruture a carreira de determinada categoria de servidores públicos pode também dispor sobre a criação de uma autarquia. Volta aqui para mim. Resposta está certa ou errado? Errado. Por quê? Aqui está falando que uma lei que vai reestruturar toda uma carreira de servidores também poderá criar uma autarquia na mesma lei. Está errado. Por quê? A autarquia ela só pode ser criada mediante uma lei específica que verse sobre ela. Mas o que vai falar sobre a atividade, como ela vai ser desempenhada, vai ser depois. Então, cria-se a lei, primeiramente uma lei ordinária, que vai criar a autarquia, e uma lei complementar vai dispor sobre as atividades dessa autarquia. Mas não poderá ter esses assuntos misturados. Não poderá dispor sobre uma carreira e a criação da autarquia na mesma lei. Jamais, porque ela precisa necessariamente da única lei que seja criada para autorizar a criação dela. Tá bom? Vamos à alternativa 2. Então, essa aqui está errada. Questão 2. O controle das entidades que compõem a administração indireta, vamos marcar, perdão, até risquei errado aqui, Daniel, é feito pela sistemática da supervisão ministerial. Volta aqui para mim. Tá certo. Mas eu vou te explicar o porquê que tá certo. Quando, na sua prova, eles te perguntarem se, por conta do poder hierárquico, a administração, a União, os Estados e o DF exercem o quê?
uma supervisão sobre, no caso, a administração indireta, as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, estará certo ou errada essa afirmação? Errada. Não existe hierarquia entre administração direta e administração indireta. Não existe. Existe o quê? Uma supervisão do órgão. Então, a União, nesse caso, supervisiona o quê? As atividades do INSS. Não é hierarquicamente inferior ou superior ao INSS. Eles estão em par de igualdade. Então, não existe hierarquia entre essas entidades de administração direta e indireta. Existe sim um controle, o quê? Finalístico, uma supervisão ministerial, que são sinônimos, tá? Não leve isso para sua prova. Então, essa alternativa 2 está correta por conta disso, mas levem para sua prova. Não existe hierarquia entre administração direta e administração indireta, certo? Então, vamos marcar aqui. Alternativa 2 está o quê? Correta. A 3. Autarquias têm personalidade jurídica de direito privado, certo ou errado? Errado, porque vocês viram um exemplo de autarquia. Qual que eu dei? INSS. O INSS é um exemplo de autarquia. Então, vocês vão levar isso para sua prova. Autarquia, INSS, vocês vão lembrar dos exemplos. Vamos lá, autarquia, INSS. Fundações, depende, pode ser da Xuxa ou pode ser a FUNAI. Sociedade de economia mista, qual é o exemplo que eu vou dar para vocês? Banco do Brasil, empresas públicas, Caixa Econômica Federal. É exemplo que todo mundo leva para sua prova. Então você vai levar o mesmo, porque o time que está se ganhando não se mexe. Então, vai por essas, tá bom? Então, jamais autarquias poderão ter o quê? Personalidade jurídica de direito privado. Então, está errado. Alternativa 3. Alternativa 4. As autarquias têm prerrogativas típicas das pessoas jurídicas de direito público, entre as quais se inclui a de serem seus débitos apurados judicialmente, executados pelos sistemas de precatórios. Certo ou errado? Certo. Por quê? Autarquias são parecidos com o que é aplicado, por exemplo, para a União, Estados, DF e municípios. Portanto, terão personalidade jurídica de direito público. Então, nesse caso, de fato, eu não posso pedir a penhora do quê? Dos bens da União, porque a gente vê que é, inclusive, uma das características de entes que são dotados de tais prerrogativas. Então, nesse caso, para que eu pague, para que as autarquias paguem os seus débitos, para que o INSS pague os credores, o que ele vai ter que fazer? Emitir RPVs, que são requisições de pequeno valor, ou então precatórios, certo? Então, a 4 está o quê? Correto. A alternativa que corresponde a essa questão vai ser a alternativa o quê? C. Vamos ver se está correto? Isso mesmo. Alternativa C. Vamos à questão 12. Questão 12. Com vistas a atender a relevante interesse social e coletivo, o Estado Alfa decidiu criar uma sociedade de economias para o desempenho de quê? Atividades econômicas de sua competência. Certo. Após os devidos trâmites para sua criação, para a criação de tal personalidade jurídica, designada Empreendere, verificou-se a necessidade de contratação pessoal para que a entidade administrativa pudesse desempenhar as suas atividades. Considerando a situação delimitada, assinale a afirmativa correta. Volta aqui para mim. Preciso que vocês saibam, e vocês vão se lembrar do quê? Da personalidade jurídica e a quem que é aplicado. Sociedade de economia mista. Qual que é a personalidade jurídica que eu falei para vocês? De direito o quê? Privado. Tudo que tiver personalidade jurídica de direito privado, a contratação será sim mediante concurso público. Todos serão mediante concurso público, mas o vínculo não vai ser o quê? Estatutário, vai ser seletista. CLT, que vocês vão ver lá com o Ramiro. Mas é isso que eu preciso que vocês saibam, que vocês pensem comigo. Por quê? O estatuto rege carreiras, então o que acontece? A Polícia Militar é o quê? Um ente do Estado, não é? Certo. O que acontece? Tem o concurso público e tem um estatuto, que é a carreira, tem a lei que vai dispor sobre todas as situações. Não vai ser a CLT que vai ser aplicado para um policial militar. Não vai ser a CLT que vai ser aplicado para um policial civil. E sim, no caso, o próprio estatuto. Enquanto que, de um lado, a gente tem um servidor efetivo do Banco do Brasil, será aplicado o quê? A CLT. Não vai ser aplicado o estatuto. Por quê? Por conta da adoção da personalidade jurídica, é constatado que o quê? O regime jurídico será de seletista, de CLT, mas não poderá ser demitido por qualquer situação. Isso a gente vai ver lá em agentes públicos, tá bom? Esclarecido esse ponto, vamos resolver essa questão? Vamos lá. Alternativa A.
Por desempenhar atividade econômica, não há necessidade de empreender e realizar concurso público para contratação de pessoal. Certo ou errado? Volta aqui para mim. Errado, meu amigo. Porque será sim obrigatório concurso, independentemente se é de pessoa jurídica, direito privado ou público. Sempre será necessário o quê? Concurso público. Mas cuidado, porque tem aquelas exceções são os cargos o quê? Em comissão, que são cargos de confiança, de livre nomeação e livre exoneração. Certo? Alternativa B. Vamos lá. Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, a criação de empreender não depende de autorização legislativa. Certo ou errado? Volta aqui para mim. Errado. A sociedade economista depende sim de uma autorização legislativa. Então é uma lei que vai realmente autorizar com que o Banco do Brasil seja criado. Mas não é um estatuto. Não confundir. Vamos voltar aqui. Alternativa C. O regime pessoal a ser adotado pelo empreender será o de emprego público, certo? Ou seja, o regime seletista. Volta aqui para mim. Correto. Porque essa vai ser a diferença que a gente vai ver lá em agentes de o quê? Servidores públicos e o quê? Empregos públicos, que é o regime de contratação. Servidores públicos é aplicado o estatuto, empregos públicos é aplicado o quê? A CLT. Então, nesse caso, vai ser exigido concurso, vai sim ter uma estabilidade, mas as regras que serão aplicadas será o quê? Da CLT. Então, a alternativa correta da questão 12 será a alternativa C. Vamos voltar aqui a lousa. Alternativa C. Mas vamos ler a D. Vamos lá. Empreender é uma pessoa jurídica de direito público, cuja criação decorre diretamente da lei, independentemente do registro dos atos constitutivos. Volta aqui para mim. Errado. Por quê? Até a metade da questão estava completamente correta. O problema é o final, independentemente do registro dos atos constitutivos. O que acontece quando eu registro o ato constitutivo? Eu tenho um CNPJ. E é isso que acontece com as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Seus atos constitutivos, sim, precisam ser registrados em um cartório, em uma junta comercial, onde será adotado o quê? Todas as prerrogativas das empresas, no caso, essa PJ. Então, é uma pessoa jurídica, entendeu? Então, mas nesse caso será realmente adotado os mesmos critérios da iniciativa privada, a sociedade de economia mista e também empresas públicas. Combinado? Correto? Vamos evoluir? Vamos então à questão 13. Questão 13. O Estado ABCD, com vistas à interiorização e ao incremento das atividades econômicas, constitui empresa pública para o quê? Implementar distritos industriais, elaborar planos de ocupação e auxiliar empresas interessadas na aquisição dessas áreas. Considerando que o objeto significa a exploração de atividade econômica pelo Estado, assinale a afirmativa correta. Estamos falando do quê? Volta aqui para mim. Uma empresa pública que vai desempenhar atividade econômica por conta do Estado. Até o Estado pensando em lucrar, o Estado pensando em desempenhar atividades empresariais. Certo? Vamos à questão. Alternativa A. Não é possível a exploração de atividade econômica do Estado por uma pessoa jurídica, integrante da administração direta ou indireta. Certo ou errado? Errado. Vocês vão se lembrar de qual? Petrobras. A Petrobras exerce sim atividade econômica na exploração de quê? Petróleo. Então, nesse caso, sim, o Estado tem essa prerrogativa de sim, por meio da administração indireta, explorar tal atividade. Certo? Vamos às alternativas. B. As pessoas jurídicas integrantes da administração indireta não podem explorar a atividade econômica. Errado, né? A gente já viu. C. Dentre as figuras da administração pública indireta, apenas a autarquia pode desempenhar atividade econômica na qualidade de agência reguladora. Muito errado, porque a gente vê que as autarquias não desempenham atividades econômicas, e sim o quê? Atividades de Estado, como, por exemplo, agências reguladoras, que ele mencionou, mas, por exemplo, a INSS, que eu citei para vocês, que é o órgão que, de fato, vai estruturar toda a Previdência Social do Brasil. Certo? Vamos à última, que provavelmente deve ser a correta, alternativa D. A constituição de empresa pública para exercer atividade econômica é permitida, quando necessária, ao atendimento do quê? Interesse coletivo e social. Nesse caso, então, é a questão alternativa correta, alternativa D. Questão 14.
Questão 14, vamos lá. Após a autorização em lei, o Estado X constituiu empresa pública para o quê? Para atuação no setor bancário e creditício. Por não possuir ainda quadro pessoal, foi iniciado concurso público com vistas à seleção de 150 empregados, entre economistas, administradores e advogados. A respeito da situação descrita, assinale a alternativa correta. Volta aqui para mim. É o quê? Uma empresa pública quer contratar o quê? Pessoas. Nesse caso, exige-se o quê? Concurso público. Mas, para empresas públicas, será aplicado qual regime? Seletista ou estatutário? Seletista. Então, nesse caso, vamos responder a questão com base nessas situações. Alternativa A, vamos lá. Não é possível a constituição de empresa pública para exploração direta de atividade econômica pelo Estado. A gente já viu que sim, é possível. Alternativa B. A lei que autorizou a instituição da empresa pública é obrigatoriamente uma lei complementar por exigência do texto constitucional. Volta aqui para mim. Errado. Por quê? A lei que autoriza a criação de uma empresa pública autoriza. Por quê? Empresas públicas, sociedades de economia mista são autorizadas, enquanto que autarquias são criadas. Então, vou ter uma lei ordinária que autoriza a criação e depois uma lei complementar que venha falar qual vai ser a atividade que ela vai desempenhar. Exemplo, Caixa Econômica Federal. Tem uma lei que autorizou a criação da Caixa, mas depois foi aprovada uma lei complementar que dispõe que a Caixa terá linha de crédito, que a Caixa vai ser um banco para fins de poupança, para fins de aplicação em todas as situações. Então, teremos uma lei complementar que vai editar todas essas normas e funcionamentos da Caixa. Certo? Então, a alternativa B está errada. Alternativa C. Após a Constituição de 1988, cabe às empresas públicas a prestação de serviços públicos e às sociedades de economia mista cabe a exploração de atividade econômica. Errado, porque a gente viu que ambas podem o quê? Explorar o quê? A atividade econômica. Alternativa D, que provavelmente vai ser a correta. A empresa pública que explora atividade econômica sujeita-se ao regime trabalhista próprio das empresas privadas, ou o quê? Seletista, que ele pode cobrar na sua prova. O que não afasta o quê? A exigência de concurso público. Certo ou errado? Correto, perfeito. Questão correta, então, aqui, na questão 14, vai ser a alternativa D. Vamos à lousa. Isto. Vamos a 15? Questão 15. Para encerrar o tema de organização administrativa do Estado, vamos lá. O Estado XYZ pretende criar uma nova universidade estadual sob a forma de fundação pública. Falamos então o quê? Sobre fundações públicas. Já marca. Vocês vão se lembrar de quais que eu citei? Fundação da Xuxa e a Fundação dos Índios, a FUNAI. Então, considerando que a intenção do Estado atribuir personalidade jurídica de direito público a tal fundação, assinale a alternativa correta. Então, é o Estado que quer atribuir. Portanto, a gente pensa que o quê? Vai ser personalidade jurídica de direito o quê? Público, né? Vamos às alternativas. Alternativa A. Tal fundação há de ser criada com o registro de seus atos constitutivos, após a edição de lei ordinária autorizando a sua o quê? Instituição. Vamos ler novamente. Tal fundação há de ser criada com registro de seus atos constitutivos após a edição de o quê? Lei ordinária autorizando a sua instituição. Certo ou errado? Parece certo, mas vamos ler as demais. Alternativa B. Tal fundação há de ser criada por lei ordinária específica. Volta aqui para mim. Certo ou errado pelo que eu acabei de explicar para vocês no que se refere à sociedade de economia mista e empresas públicas? Tá certo? Então a gente já tem duas questões que são conflitantes. A gente vai entender o porquê que uma está certa e a outra que está errada. Mas vamos ler as demais. Alternativa C. Não é possível a criação de uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Certo ou errado? Errado, porque vocês vão se lembrar de qual? Da FUNAI. Alternativa D. Tal fundação há de ser criada por lei complementar específica. Certo ou errado? Errado. Que vai ser o quê? Lei ordinária. Por que a questão correta aqui vai ser a questão B?
Vou explicar para vocês. Aqui nesse caso, consta que o quê? A fundação há de ser criada com o registro de seus atos constitutivos. Nesse caso, volta aqui para mim, o registro só se vai dar quando ela for o quê? De direito privado. Então, nesse caso, como aqui é o Estado que está criando, provavelmente dotando ela da personalidade jurídica de direito público, não há necessidade de registro na junta comercial, o quê? De seus atos constitutivos. Por isso que está errado. Então, é por isso que eu falo para vocês. No que se refere a essa matéria e todo o direito administrativo de modo geral, é melhor você pensar sobre essa ótica, sobre essa luz, se vai ser uma personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Qual regra que vai ser aplicada? A empresas normais ou realmente uma prerrogativa de Estado? É isso que eu preciso que você pense quando você vai resolver uma questão. Porque a partir dessa premissa, você consegue direcionar bem assim a sua resposta. Certo? Então, perfeito. Vamos então à próxima questão. Pessoal, o próximo tema vai ser o que eu já acabei de mencionar para vocês. Bens públicos. Que eu preciso trabalhar com vocês aqui alguns detalhes. Os bens públicos, eles necessitam ter uma proteção e uma blindagem maior do que, por exemplo, os bens particulares. Vou te dar um exemplo. Você deixa de pagar uma dívida em específico. Se eventualmente esse credor entrar com um procedimento executório, ele consegue o quê? Tirar a sua propriedade por meio de uma execução, de uma penhora, certo? Os bens públicos, você já imaginou se pudesse fazer isso? O que aconteceria? Vou penhorar uma praça? Vou penhorar os equipamentos de um hospital, uma verba de um hospital? Então, os bens públicos terão características bem específicas que não permitem que qualquer ato seja praticado em face deles. Então, nesse caso, além dessa impossibilidade de penhora de bens públicos, nós temos também algumas outras situações. Quais? Primeiramente, bens públicos não podem ser penhorados. Segundo ponto, bens públicos não podem ser passíveis de ações possessórias ou de uso capião. Então, não é porque eu fiquei 20 anos lá na prefeitura do município de São Carlos, em São Paulo, que eu posso entrar com ação o quê? Para realmente entrar com ação de uso capião para esse imóvel, acha que ele é meu. Não posso fazer essa alteração por meio de ações de posse. Mas também, os bens públicos não podem ser vendidos em regra. E é isso que eu quero que vocês saibam. Em regra, os bens públicos não podem ser vendidos. Mas, se esses bens não forem afetados, se eles forem desafetados, o poder público pode, por meio de um procedimento licitatório, vendê-los. Então, vamos à luz aqui que eu vou explicar para vocês o que é a afetação e a desafetação. A afetação. A afetação é quando o bem público é declarado o quê? Opa, até escrevi errado aqui, rapaz. Deixa eu apagar aqui. A afetação é quando o bem público é declarado que ele tem o quê? Um interesse coletivo, uma necessidade social. Em contrapartida, a desafetação é quando o bem público não tem nenhuma finalidade social, não é utilizado para nada. Nesse caso, os bens públicos, eles podem sim, volta aqui para mim, eles podem sim ser utilizados para quê? Para venda, podem sim ser alienados. Então, nesse caso, a gente fala que os bens públicos possuem o quê? Uma característica de inalienabilidade relativa. Ele pode ser vendido a depender da situação. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula do quê? De lotes que são eventualmente penhorados ou então são adquiridos por meio de propriedades que vocês vão ver lá em penal. Por exemplo, quando o lote é utilizado para plantação de psicotrópicos, plantação de maconha, por exemplo. Plantou maconha no lote, o que acontece? O Estado diagnosticando essa situação, o que o Estado faz? Toma posse, não é que vocês viram lá em penal? Nessa situação específica, o Estado detém essa propriedade desse bem. A partir desse momento, o Estado vai falar, e agora, o que eu vou fazer com esse lote? Não tem interesse nenhum, o Estado pode abrir um procedimento licitatório para vendê-lo, certo? Mas além disso, além dessas características iniciais, os bens públicos eles podem ser também utilizados de maneira o quê? Especial. E eu sempre cito em sala de aula outro exemplo. Pensem comigo. Esse ano a gente teve um evento grandioso no Rio de Janeiro, que foi o show de um banco que promoveu um show de entretenimento lá da Madonna. A Madonna fez um show na orla de Copacabana. Nessa situação em específico, foi utilizado o quê? De uma praia, que é um bem público comum, para que um particular utilizasse dele de maneira especial, não foi? Por que esse particular pode fazer isso? Eu posso fazer isso, quero ir com a minha família para o Rio de Janeiro. Eu posso simplesmente solicitar para a prefeitura, quero utilizar a praia só para mim.
Obviamente que não. Obviamente que não vai me ser concedido. Solicitar até posso, mas obviamente que não vai me ser concedido. Então, nesse caso, existem situações que o Estado pode sim deferir a utilização de forma especial de bens públicos a particulares, certo? Vamos então às questões. Questão 16. Determinado município é proprietário de o quê? De um extenso lote localizado em área urbana, mas que não vem sendo utilizado pela administração há anos. Em consequência do abandono, o imóvel foi desocupado por uma família. Em consequência do abandono, o imóvel foi ocupado por uma família de desempregados que deu à área o quê? Uma função social. O poder público teve ciência do fato, mas, como se tratava de um final de gestão do então prefeito, não tomou qualquer medida para que o bem fosse desocupado. A situação perdurou por mais de 30 anos, até que o município ajuizou a ação de reintegração de posse. Com base no assinalado, assinale a alternativa correta. Então, o que eles querem saber? Uma família ocupou, no caso, um lote que não tinha nenhuma função social, então provavelmente era um bem desafetado. E a partir desse momento, o que acontece? Eles querem solicitar a propriedade desse bem. É possível ou não? Eu já disse para vocês que não, porque bens públicos não são passíveis de ações possessórias de particulares contra o município, nesse caso, ou então ações de uso capião. Então, nesse caso, não é essa possibilidade. Mas vamos ver aqui a questão. Vamos à alternativa A. O terreno não estava afetado a um fim público, razão pela qual pode ser adquirido por uso capião. Errado. Ele poderia, nesse caso, o quê? Se o município assim quisesse, entrar com, no caso, pedir uma autorização legislativa para vendê-lo e depois abrir uma licitação para a venda. Aí sim, esse particular poderia adquiri-lo, mas não por meio de ações, o quê? De uso capião. Alternativa B. O terreno é insuscetível de aquisição por meio de uso capião, mesmo sendo um bem dominical. Volta aqui para mim. Vou te explicar o que é bem dominical. Nós temos 3 classificações na legislação de bens. Primeiramente, os bens de uso comum, que são aqueles que todos podem utilizar de forma indiscriminada. Então, nesse caso, querem uma praça ao lado da minha casa, eu consigo lá o horário que eu quiser e posso utilizar dela. É um bem público, mas só que todos podem utilizar de maneira indiscriminada. Os bens de uso especial, que tem sim o quê? Um conjunto de regras que taxam a sua utilização, como, por exemplo, os prédios de repartições públicas ou então terras indígenas. Tem, no caso, as regras para que você possa utilizar de tais bens. E os bens dominicais ou dominiais, que são aqueles bens que não possuem nenhuma função social para o Estado. Então, são lotes que realmente, lotes baldios, situações que o Estado não exerce nenhum tipo de função social. Então, são bens, não em regra, mas em sua maioria, desafetados que não possuem nenhuma finalidade naquele momento. Então, esses bens, de fato, são desafetados e possuem, sim, a possibilidade de serem vendidos. Mas a questão dispõe que o quê? O poder público municipal não poderá alienar a área em questão, dado que errei aqui a questão. O terreno é insuscetível de aquisição por meio do uso capião, mesmo sendo dominical. Então, nesse caso, diz que o quê? O poder público não pode o quê? Transferir a propriedade via uso capião. Mas aqui, se fosse via licitação, poderia. Então, ao meu ver, essa questão está o quê? Correta. Mas vamos ler as demais para a gente realmente verificar, tá? Alternativa C. O poder público municipal não poderá alienar a área em questão, dado que todos os bens públicos são o quê? Inalienáveis. Certo ou errado? Volta aqui para mim. Errado. Porque eu disse para vocês, a inalienabilidade é o quê? Relativa. Bens dominicais ou então desafetados podem ser vendidos. Então, nesse caso, essa questão está errada, tá? Então, está errado. Vamos voltar aqui à lousa. Alternativa D. O bem público será o quê? Classificado como de uso especial. E caso haja reintegração de posse, o município decida construir uma grande praça no local anteriormente ocupado pela família. Perdão, eu perdi aqui na questão. Vamos voltar aqui. O bem público será classificado o quê? De uso especial. Na verdade, não. É um bem o quê? Dominical, lá pelo que a gente viu, certo? Caso haja reintegração de posse, o município decida construir uma grande praça no local ocupado. Então, nesse caso, não existe essa possibilidade, tá? Por quê? É um bem dominical, não um bem de uso especial, porque eu te expliquei que o bem de uso especial são aqueles que o quê? Todos podem utilizar, mas de maneira restrita, com os conjuntos de normas a depender da situação. Combinado? Vamos à próxima questão.
Questão 17. Um município possui um terreno que não está sendo utilizado para nenhuma finalidade pública, como escolas, praças ou unidades de saúde. Após realizar um estudo que comprova que o terreno não é necessário para o desenvolvimento de atividades ou serviços públicos, a Prefeitura decide vendê-lo. Com relação aos bens públicos, assinale a opção correta. Com base na venda de bens públicos. Eu acabei de mencionar para vocês. É possível ou não? É possível. Mas precisa que os bens sejam desafetados, não tenha, no caso, esse interesse e função social pública, e também realmente siga o quê? Um procedimento licitatório, um procedimento formal para que ele possa ser vendido, certo? Com base nisso, vamos responder aqui a questão. Vamos lá, alternativas. Alternativa A. Por terem caráter tipicamente patrimoniais, os bens de uso comum do povo podem ser alienados. Resposta está certa ou errada? Errada, porque bens de uso comum possuem o quê? Função social, portanto, não podem ser vendidos. Os bens dominicais são indisponíveis, certo ou errado? Errado, porque eles podem sim ser disponíveis, porque eu disse para vocês que o quê? Os bens dominicais não são afetados e, portanto, o Estado, se abrir o procedimento adequado, pode sim vendê-los, certo? Vamos às questões. Alternativa C. A lei que institui normas para licitações e contratos de administração pública, Lei número 8.066 de 1993, define regras para a alienação dos bens públicos, móveis e imóveis. Certo ou errado? A lei que institui, vamos ler novamente. A lei que institui normas para licitação e contratos de administração pública define que regras? Errado, porque aqui, primeiramente, a lei de licitações não é mais essa, tá? Isso é só um detalhe que eu tenho que mencionar para vocês, certo? Então, essa aqui está errada. Alternativa D. Ocorre a desafetação quando um bem público passa a ter o quê? Uma destinação pública especial de interesse direto ou indireto da administração. Certo ou errado? Vamos ler novamente aqui, peraí. Ocorre a desafetação quando um bem público passa a ter uma destinação pública especial de interesse direto ou indireto da administração. Errado. A desafetação acontece quando o quê? Quando de fato não há o interesse público coletivo. Então aqui, provavelmente a alternativa correta vai ser essa C. Vamos lê-la novamente. O professor até ficou confuso aqui. Vamos lá. Alternativa C. A lei que institui normas para licitações e contratos de administração públicas define as regras para alienação dos bens públicos móveis e imóveis. Perdão, gente, essa questão aqui está correta. Por quê? Eu acabei me confundindo aqui só por conta da lei, que de fato deve ser uma questão anterior à nova lei de licitações. Mas, de fato, precisa-se o quê? Seguir um conjunto de regras para que os bens públicos sejam o quê? Vendidos. Precisa seguir um contrato, precisa ser impessoal, não pode dar privilégios a terceiros, no caso até mesmo na aquisição de bens. Então, nesse caso, a alternativa correta vai ser, vamos à lousa, alternativa C. Vamos ao próximo tema? Volta para mim. Responsabilidade civil do Estado. E esse é o tema que mais cai na sua prova. Isso eu posso te afirmar sem medo de errar. É o tema que mais caiu até hoje e provavelmente vai continuar caindo. Provavelmente você já deve saber qual é a responsabilidade civil do Estado. Pelo menos espero. Se não souber, eu te conto também. A responsabilidade civil do Estado é objetiva. Ponto final. Isso mesmo, ponto final. Mas, tem um mas. A gente tem que avaliar várias situações. Isso não vai ser cobrado na sua prova. Acho muito difícil eles cobrarem isso de forma específica na sua prova. Primeiramente, você tem que entender o porquê que ela é objetiva. A atividade que o Estado desempenha é uma atividade o quê? De risco. É uma atividade que o Estado tem que cuidar de várias milhares de pessoas com várias demandas o quê? Aleatórias. Nesse caso, o Estado sim tem que ser responsabilizado porque tem até mais poder para tomar algumas decisões. E a essa situação, nós damos o nome da teoria do risco administrativo, que, em regra, é a teoria que o quê? Predomina no Brasil. Então, se eventualmente tiver uma alternativa que fale que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, você vai marcar, porque de fato está certa. Mas não é a única teoria que é aplicada no Brasil. É a que tem a maior aplicabilidade, mas não é a única. Porque o nosso conjunto de leis, o nosso conjunto de normas, também fazem, no caso, adesão a outras teorias, tá bom?
tanto quanto a teoria da culpa administrativa, quanto a teoria do risco integral. A teoria do risco integral, o que é? Ela dispõe que o Estado, quando ele toma a decisão em algumas situações bem específicas, ele vai responder independentemente de qualquer situação. Na teoria do risco administrativo, a gente vai ver, ela é objetiva, o Estado tem que indenizar independentemente de discutir dolo ou culpa, mas vão existir excludentes nessa situação. Na do risco administrativo não comporta excludentes. Então, se o Estado eventualmente entrar em guerra e a aeronave brasileira cair, alguma situação nesse sentido, não se discute, o Estado tem que indenizar, mesmo que o piloto realmente dormiu no volante. Ou então, em umas situações de o quê? Atentados terroristas, o Estado responde independentemente de qualquer discussão. Mas o que eu mais aposto que pode cair na sua prova é a utilização de o quê? Energias nucleares. Por quê? Tudo que se refere a questões nucleares, o Estado responde sim objetivamente e não há qualquer tipo de discussão acerca de excludentes. Então, no caso, se acontecer algum tipo de acidente nuclear, o Estado responde independentemente de qualquer situação. O particular jamais vai ser responsabilizado. Te dou um exemplo concreto. Imagine que a gente tem uma usina nuclear aqui no Brasil e por conta de fortes chuvas, a usina acaba realmente tendo um problema e acaba realmente prejudicando várias pessoas, contamina a água da região e surgem vários problemas decorrentes dessa situação. Com base nisso, foi um fator externo, que é as chuvas, que ocasionaram isso. O Estado vai responder? A resposta é sim. Então, nesse caso, o Estado vai responder. Te disse o quê? A regra geral, teoria do risco administrativo. Mas existirão situações, que são essas que eu mencionei, o Estado terá o quê? O risco integral. Também temos a culpa administrativa, situações que o Estado principalmente é omisso. Mas vamos responder as questões para que eu possa te explicar cada uma dessas teorias de forma mais prática? Vamos então à questão. Questão 18. Deixa o professor tomar água aqui e vocês dão uma respirada aí também. Questão 18. Rafael, funcionário de concessionária pública prestadora de serviço público de fornecimento de gás canalizado, realizava o quê? Reparo da rede subterrânea quando deixou a tampa do bueiro aberta, sem qualquer sinalização, causando a queda de Sônia, transeunte que caminhava pela calçada. Perfeito. Sônia, que trabalhava como faxineira diarista, quebrou o fêmur da perna direita em razão do ocorrido e ficou internada por quê? Por 60 dias sem poder trabalhar. Após receber a alta, Sônia procurou você como advogado para ajuizar a sua indenizatória em face de quem? Nesse caso, o quê? A gente tem o Rafael, que é um colaborador de uma concessionária de serviço público, que presta um serviço para o Estado. O que eles querem saber? Eu vou ajuizar essa ação em face do Rafael, em face da concessionária ou em face do Estado, certo? Vamos à questão. Primeiramente, qual que é o serviço? Fornecimento de gás canalizado. Perfeito. Alternativa A. Contra quem que vai ter que judicializar? Alternativa A, da concessionária, com base em sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é desnecessário o quê? A comprovação de dolo ou culpa de Rafael. Realmente é algo aqui que dá para a gente avaliar já. Então, vamos ler todas as questões e depois a gente responde. Alternativa B. Do Estado, como poder concedente, com base em sua responsabilidade civil, direta e subjetiva. Subjetiva? Eu disse para vocês que o Estado responde o quê? Objetivamente, não é? Então, vamos por exclusão. Essa questão já está errada. Para cuja configuração é prescindível a comprovação de dolo ou culpa. Não precisa, né? Porque a responsabilidade é objetiva. Está errado. Alternativa C. De Rafael, com base em sua responsabilidade civil direta e objetiva, para cuja configuração é desnecessária a comprovação de ter agido em dolo ou culpa, assegurando o direito de regresso contra a concessionária. Volta aqui para mim. Temos mais uma teoria, seu desespero. Qual é? O agente público, quando a gente estuda lá em agentes públicos, a gente vê que ele tem uma prerrogativa de não ser processado por desempenhar suas atividades. Nesse caso em específico, o Rafael não pode ser processado diretamente, por conta da teoria do quê? Da dupla garantia. Então, o quê? O Estado tem essa prerrogativa do quê? Proteger e blindar os seus agentes. O agente jamais pode ser processado de maneira direta. Então, por conta da teoria da dupla garantia, o agente não pode ser o quê? Processado. Certo? Somente o Estado que depois pode entrar com ação regressiva contra o próprio agente. Então, essa alternativa C está o quê? Errada.
Vamos à alternativa D para a gente responder? Do município como poder concedente, com base em sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é imprescindível a comprovação de que dolo ou culpa. A questão está certa ou errado. Precisa se comprovar dolo ou culpa? Eis que eu pergunto para vocês. Precisa ou não? A resposta certa é não. Não preciso comprovar dolo ou culpa nessa situação, porque a responsabilidade é objetiva. Então, nesse caso, quem que vai responder? A concessionária. A concessionária vai responder por conta da sua responsabilidade, do seu desempenho de atividade pública. Afinal, a concessionária é um particular que o quê? Faz um serviço de Estado. Nesse caso, o serviço de quê? Fornecimento de gás. Então, nesse caso, a concessionária, sim, vai ter, no caso, essa responsabilidade objetiva, onde, se apurar que o Rafael agiu em negligência, ou então em perícia, ou então qualquer outra situação nesse sentido, realmente ela pode entrar com uma ação regressiva por conta da ação da dupla garantia. O Rafael jamais pode ser processado direto pelo fato em si que aconteceu. Então, a alternativa certa da questão 18 vai ser a alternativa A. Vamos à questão. A questão 19 eu já antecipei a resposta para vocês. Então vamos resolver a questão 20 aqui para que eu possa... Não, a gente vai, vocês vão fingir que vocês não leram a questão 19 e a gente vai lê-la aqui em conjunto sem verificar que ela está de vermelho. Fechou? A gente vai fazer esse trato. E eu vou explicar para vocês o porquê que uma das questões estará correta. Vamos aqui. Questão 19. Márcio é policial militar do estado Ômega e, ao longo de suas férias, em movimentada praia do litoral do estado Alfa, durante a festa que se encontrava a paisana, envolveu-se em uma briga, durante a qual sacou a arma da corporação, que sempre portava, e desferiu tiros contra Bernardo, que veio a óbito imediato. Mirtes, mãe de Bernardo, pretende ajuizar a ação indenizatória em decorrência de tal evento. Sobre a situação narrada, assinale o que? A afirmativa correta. Vamos lá, pessoal. O que aconteceu? O Márcio era um policial militar. Não estava a trabalho, estava em férias, mas sempre portando o quê? A arma que o Estado lhe conferiu. Certo. Em uma festa, ele acabou o quê? Dando um tiro em um particular e que veio a óbito. Nesse caso, quem responde? É o Estado ou é o Márcio? Vamos à situação hipotética. Qual é o papel dele? Policial militar. Então, nesse caso, ele tem um dever de agir mesmo estando em férias, se acontecesse alguma situação que ele identificasse algum risco. Nesse caso, não há. Então, nesse caso, ele se utilizou do quê? De uma função pública, de um ônus público de ter que agir, inclusive de uma arma pública, para realmente confrontar outra pessoa que não tinha nada, acontecendo nada, nenhuma situação que realmente evidenciasse uma eventual defesa. Então, nesse caso, ele agiu sob uma prerrogativa de Estado, sendo que foi o quê? Um desvio de poder, ou então um excesso de poder, a depender da situação. Nesse caso, quem vai responder ainda assim vai ser o Estado, não vai ser o Márcio. Então, vamos às questões para a gente ver como que vai ser configurada essa questão? Vamos lá. Alternativa A. A ação indenizatória não poderá ser em face de Estado Ômega, na medida em que o fato ocorreu no território de Estado Alfa. A resposta é certa ou errada? A resposta é errada. Porque quem deu a prerrogativa para o Márcio de ser policial militar foi o Estado Ômega. Então, é o Estado que vai responder, que é onde, de fato, ele é lotado como servidor público. Alternativa B, vamos aqui. A ação deverá ser juizada em face da União, que é competente para promover a segurança pública. Não, a União não tem nada a ver com isso, né? Porque a União não tem nada a ver com essa briga. Alternativa C. A legitimidade passiva do Estado Ômega, considerando que o Márcio tinha posse de arma da corporação em decorrência de o quê? Na qualidade de agente público. Questão correta. Mas vamos responder a D aqui só para ver por que ela está errada. Alternativa D. O Estado Ômega deve responder civilmente pela conduta de Márcio, já que o ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria do risco integral. É errado. A teoria que é adotada no Brasil, em regra, é a teoria do risco que administrativo, onde, em situações excepcionais, é comportada a teoria do risco integral. Toma cuidado com isso, tá? Porque isso já despencou na sua prova. Vamos fazer vamos rever as questões que eu já expliquei para vocês?
Teoria que é aplicada no Brasil. Teoria do risco administrativo, que dispõe que a responsabilidade civil do Estado é o quê? Objetiva. Mas iremos também adotar outras teorias. Quais? Teorias do risco integral, que será as exceções que eu mencionei para vocês, como por exemplo acidentes nucleares, guerras e outras situações nesse sentido, e a teoria da culpa administrativa quando o Estado é omisso. Mas isso são exceções. A regra é a teoria do risco administrativo. E a teoria que blinda o agente público, que não permite que os particulares entrem em uma ação contra ele, é a teoria do quê? Da dupla garantia. Anota essas teorias aí no seu caderno agora. Porque, quero ou não, eu tenho certeza que uma questão disso vai cair. Uma questão de administrativo vai ser uma dessas teorias. Então, se for para você acertar alguma questão, já deixa ela registrada agora, tá bom? Vamos evoluir então? Vamos aqui à lousa. Pessoal, então, entendemos essa questão do Márcio. Vamos à questão 20. Questão 20. Mateus e Geraldo foram presos em decorrência de sentença penal com trânsito em julgado, pelo crime de latrocínio. Ambos ficaram, inicialmente, na mesma cela de prisão, em condições absolutamente precárias e insalubres. Vamos riscar isso aqui, porque é importante. Em condições o quê? Precárias e insalubres. Sendo certo que Geraldo evadiu-se da cadeia. 6 meses após a fuga, Geraldo praticou o quê? Um novo latrocínio, que é o quê? Roubo seguido de morte. De quem? Da Tânia. Certo. Mateus, que ficou muito deprimido pelas condições degradantes do cárcere, cometeu suicídio, cortando seus pulsos com faca adquirida irregularmente de Rodrigo, agente penitenciário, fato que poderia ter sido evitado, portanto, se o Estado tivesse adotado as precauções mínimas. Diante das circunstâncias narradas, assinale a afirmativa correta. Volta aqui para mim. Seguinte, quanto à responsabilidade do Estado. Aqui, a gente está entrando na teoria da culpa. O quê? Nesse caso, a gente tem uma situação que existem 2 casos concretos que eles falam para vocês. São 2 pessoas que estão presas, estão sob a custódia do Estado e tudo que acontece com essas pessoas, o Estado responde objetivamente. Mas, quem que fugiu aqui mesmo? Foi o Geraldo. O Geraldo fugiu da cadeia. E depois de 6 meses, ele cometeu um novo latrocínio. A família da Tânia, que foi realmente morta pelo Geraldo, ela pode processar o Estado? Afinal, ele fugiu da cadeia onde ele deveria estar preso. E depois de 6 meses ele cometeu esse latrocínio. Qual que é a resposta? Sim ou não? Não. Isso porque o Supremo entendeu recentemente que exige a necessidade de comprovação do quê? Nexo causal. A conduta precisa ser direta. Se no caso o Geraldo tivesse fugido e no outro dia ele tivesse cometido o latrocínio, com certeza o Estado seria responsabilizado. Mas tivemos o quê? Um lapso temporal de 6 meses para que ele cometesse um novo crime. Então, nesse caso, o Estado não tem uma responsabilidade direta nessa situação, embora ele devesse estar preso. Diferente do caso de quem? Do Mateus. O Mateus estava em condições realmente inabitáveis, que é a maioria dos presídios, inclusive. E o que acontece? Por conta dessa situação, ele cometeu um suicídio, onde se de fato, a questão deixa claro isso, tá? Onde se de fato as condições forem melhores, ele não teria cometido o crime. Nesse caso, pergunto para você, o Estado tem que responsabilizar a família do Mateus? Não me fala aqui sua opinião pessoal. Vamos aqui pela matéria técnica. A resposta é sim. O Estado tem que sim indenizar a família do Mateus por conta disso. Entenderam, né? Com base nisso, vamos às alternativas? Vamos na alternativa A. O Estado poderia ser civilmente responsabilizado pela morte da Tânia, pois tinha o dever de evitar a fuga de Geraldo, mas não pelo óbito de Mateus, em razão do fato exclusivo da vítima, tendo em conta a adoção da teoria do risco administrativo. Errado. O Brasil adota sim a teoria do risco administrativo, mas no caso da Tânia não tem um nexo direto entre o fato dele ter fugido e o fato dele ter cometido um novo crime. Portanto, o Estado não tem que indenizar. Em contrapartida, o Estado tem que sim indenizar o Mateus por conta dessa conduta omissiva de não dar condições, no mínimo, dignas para os presos, certo? Vamos à alternativa B. Alternativa B. Ambas as mortes acima descritas seriam passíveis de configuração de responsabilidade civil do Estado, nos termos da Constituição, que adota expressamente a teoria do risco integral nas situações relacionadas ao quê? À segurança pública. Tem 2 questões que estão erradas. Primeiramente, as 2 não seriam passíveis de indenização, porque eu disse para vocês que o caso do Geraldo não seria por conta da ausência de nexo direto. Mas temos também uma outra situação, a teoria que é adotada. Qual que é a teoria que é regra que eu falei para vocês, que vocês anotaram no seu caderno? A teoria do risco administrativo, tá? Alternativa C. Vamos lá. Nenhum dos óbitos narrados pode caracterizar o quê? A responsabilidade civil do Estado,
na medida em que as hipóteses de omissão do Estado devem ser caracterizadas como elemento culpa, imprescindível para o âmbito da teoria do risco administrativo. Errado. Primeiramente, na teoria do risco administrativo não se discute dolo ou culpa. Primeiro ponto é esse. Segundo passo, que o quê? Seria sim responsabilidade do Estado indenizar a família do Matheus, uma vez que ele que não ofereceu e deixou de oferecer essa assistência. Então, nesse caso, o Estado sim tem que ser responsabilizado, nesse caso, por conta da culpa que ele teve, da omissão, certo? Vamos à D, que provavelmente vai ser a correta. Vamos lá. O Estado poderia ser civilmente responsabilizado pela morte de Matheus, pois tinha o dever de proteger a incolumidade física de pessoas sob sua custódia, mas não pelo óbito de Tânia, na medida que não há nexo de causalidade entre a fuga de Geraldo e o evento danoso. Questão alternativa o quê? Certa. Vamos à questão 21. Antônio, vítima em acidente automobilístico, foi atendido em hospital da rede pública do município Marasol e, por imperícia dos médicos que o assistiu, teve amputado um terço de sua perna direita. Nessa situação hipotética, respondem pelo dano causado a Antônio quem? Os médicos, o município ou ninguém? Quem que vai responder por essa situação? Vamos às questões. Qual que é a teoria adotada no Brasil? Volta aqui para mim, perdão. A teoria adotada no Brasil é a teoria do quê? Do risco administrativo. Onde, nesse caso, a quem é imputado? Ao Estado. E onde o Estado verificou que, no caso, o seu agente cometeu um ato de imperícia, negligência ou imprudência, o que acontece? O Estado entra com ação regressiva contra ele, jamais de forma direta, por conta da teoria da dupla garantia, tá bom? Então, teoria do risco administrativo dispõe que que a responsabilidade civil do Estado é o quê? Objetiva. Teoria da dupla garantia protege o agente, onde o Estado só pode entrar contra ele se ele tiver agido por imprudência, imperícia ou negligência, certo? Vamos lá, responder a questão com base nisso. Alternativa A. O município de Marasol e o médico respondem o quê? Solidária e objetivamente. Primeiramente, o município de Marasol responde o quê? Objetivamente. Então, aqui ele inverteu. Então, essa questão está errada. A alternativa está errada. Alternativa B. O município de Marasol, objetivamente, e o médico, regressivamente, em caso de dolo ou culpa. Alternativa correta, conforme eu acabei de explicar para vocês. Certo ou errado, então? Questão certa. Pessoal, agora a gente vai entrar em outro tema, que vai ser agentes públicos. E os agentes públicos, como eu falei para vocês, eles são gêneros de servidores públicos. Muitas pessoas pensam que todas as pessoas que trabalham com qualquer tipo de vínculo para o Estado no caso, um servidor público. Mas não. Existem os empregados, como a gente viu logo menos na organização administrativa do Estado. Então, o que eu preciso que vocês saibam? Agentes públicos são o quê? O gênero onde existem várias espécies. Dentre elas, inclusive os voluntários, como por exemplo os mesários, ou então, realmente, os servidores públicos efetivos. Aos efetivos, que trabalharão diretamente com o Estado, nas pessoas jurídicas de direito público, será aplicado, como eu falei para vocês, o quê? O Estatuto. De outro lado, o que acontece? As pessoas que realmente trabalham para o Estado, mas sob o regime seletista, será aplicado o quê? A CLT, certo? Então, vocês precisam saber disso desde a matéria anterior que eu expliquei para vocês. Vamos, então, resolver algumas questões. Deixa eu tomar uma água aqui também. Vocês podem tomar uma água, é bom que vocês já dão uma descansada. Vamos aqui. Vamos à lousa. Questão 22. Marcelo, servidor público federal estável, aposentou-se por invalidez. Meses depois, uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Conforme o que? A Lei 8.112 de 90, que é a Lei de Servidores Públicos, que dispõe acerca do regime jurídico de servidores públicos civis da União, o retorno de Marcelo à atividade por meio de provimento de cargo público derivado por reingresso se dará pelo quê? O que acontece? Existem algumas formas de reintegração, de realmente reintegrar, não, perdão, mas de reverter essa situação. O que acontece? O servidor, quando ele ocupa o cargo público, ele tem uma carreira. Mas na carreira, nós temos o quê? Um primeiro instituto, que é o da promoção.
Quando ele cumprir aqueles critérios, ele pode realmente subir o quê? Hierarquicamente a carreira. Mas nós também, vamos à luz aqui, teremos o quê? A readaptação. A readaptação é o quê? Um servidor que realmente teve alguma limitação física, pense em um servidor que teve alguma doença e realmente teve que ser reenquadrado dentro do próprio órgão. Teremos também a reversão, que provavelmente será o caso do Marcelo, onde o Marcelo estava aposentado, mas em decorrência de verificar que são o quê? Insubsistentes os motivos que ensejam sua aposentadoria, realmente ele teve que voltar ao serviço. Então ele foi revertido para o cargo. Teremos o aproveitamento, que serão servidores que não possuem um cargo vago, e também a reintegração. A reintegração nada mais é do que o quê? A reposição de um servidor a um cargo que ele ocupava anteriormente, por meio de alguma decisão judicial. Vamos comigo aqui. Ó, readaptação. O servidor que está o quê? Doente. Pensem na nomenclatura. Readaptei por conta de alguma limitação, física, mental, e inclusive isso vem sendo algo discutido. Readaptação é quando o servidor tem essa doença. Agora, reversão. A reversão vai ser quando o quê? Eu reverto algum ato. Nesse caso em específico, geralmente é aplicado a aposentadorias, ou até mesmo promoções. Então, nesse caso, se há alguma nulidade, se há algum vício, eu posso reverter por conta do quê? Da auto-executoriedade, da autotutela, da administração. Então, nesse caso, foi revertido o quê? O Marcelo. Mas teremos também o quê? A reintegração. A reintegração é importante. Por quê? Embora a gente não vá aprofundar nessa aula de hoje, o que acontece na carreira pública? Pensem comigo. Vamos dar o exemplo do Francisco. O Francisco é um agente, da Polícia Civil. O que acontece? O Francisco continua estudando e passa para delegado, passa um concurso para delegado. Já tinha estabilidade como agente, teve que entrar no estágio probatório para delegado. Mas ele simplesmente parou de trabalhar como delegado e não foi aprovado no estágio probatório. Nesse caso, o que vai acontecer? O Francisco vai ser exonerado do cargo de delegado. O que acontece? Por ele ter adquirido estabilidade em um cargo público anterior, o Francisco tem o direito, sim, de ser reintegrado no cargo de agente. Então, nesse caso, a reintegração acontece quando realmente o agente tinha estabilidade em um cargo anterior e foi reprovado em um estágio probatório de cargo posterior. Anotem isso para a prova de vocês, porque isso geralmente causa uma confusão quando a gente vai responder essas questões. Combinado? Vamos então às questões para a gente ver qual que está certa nesse caso. Alternativa A. Reintegração. Eu disse para vocês que o quê? No caso do Marcelo, será aplicado o quê? A reversão, porque ele já era aposentado e depois essa aposentadoria foi o quê? Cancelada. Então, no caso não é reintegração, mas vamos ver como que eles colocaram aqui. Reintegração, que se dará no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, na hipótese do cargo ter sido extinto. Marcelo ficará em disponibilidade. Errado. Alternativa B. Recondução. Recondução é quando? Eu não expliquei recondução ainda para vocês, mas é realmente quando eles realmente reintegram eles no cargo, entendeu? Quando ele tem por exemplo, volta aqui na tela aqui, deixa eu explicar para vocês. A recondução acontece quando? Esse servidor que voltou do estágio probatório, ele realmente não foi aprovado. E teve, no caso, o quê? Determinado volta. Vem aqui para a lousa. Deixa eu ir para a próxima página, que senão vai confundir vocês. Vamos aqui. Promoção. Ó, readaptação. Reversão. Aproveitamento. Reintegração. E recondução. Promoção, obviamente, para cargos que são superiores hierárquicos. A readaptação é, no caso, para uma pessoa que fica o quê? Doente. A reversão, foi o que eu falei para vocês, um servidor que era aposentado, no caso do Marcelo, e no caso ele teve o quê? Determinada a sua volta, porque foi anulado o quê? A sua aposentadoria. O aproveitamento é aquele servidor que tem um cargo que está vacante. Então, ele não tem um cargo que ele possa ocupar naquela determinada instituição. Vou colocar aqui instituição. A reintegração acontece o quê? Quando há um ato nulo e é determinado essa volta. Nesse caso aqui,
vamos supor que uma decisão judicial que venha supervenientemente. Já a recondução é quando o quê? O agente foi aprovado o quê? Em um concurso público e adquiriu o quê? Estabilidade. E depois, em outro concurso público, ele não foi aprovado aonde? No estágio probatório. Nesse caso, ele tem o direito de o quê? Retornar a esse cargo que anteriormente ele ocupava. Aí vocês vão se lembrar do cargo de agente, certo? E aqui do cargo de delegado. Entenderam? Talvez eu tenha feito uma confusão aqui para vocês nesse início, porque de fato, pelos termos, é um pouquinho confuso mesmo. Mas nesse caso, será o quê? Ele será o quê? Reintegrado, reconduzido ou revertido? Ficaremos com a alternativa C. Ele será o quê? Revertido ao cargo público. Vamos à questão 23? Questão 23 para a gente encerrar. Vamos aqui. Amadeu, assim que concluiu o ensino médio, inscreveu-se e foi aprovado em concurso público para o cargo de técnico administrativo do quadro permanente do TRF, do Tribunal Regional Federal. Cargo em que alcançou o quê? A estabilidade. Após o preenchimento dos respectivos requisitos legais. Enquanto estava no exercício das funções desse cargo, Amadeu cursou e concluiu o curso de Direito, razão pela qual decidiu prestar o concurso público e foi aprovado para ingressar como advogado de certa sociedade anônima mista federal, que recebe recursos da União para o seu custeio geral. Diante dessa situação hipotética, assinale o quê? A alternativa correta. Aqui, estamos falando do quê? Acumulação de cargos. Quais são os cargos que ele ocupa aqui? O cargo de técnico administrativo do tribunal, mais o cargo de quê? Advogado de uma sociedade de economia mista. Quando a gente fala de acumulação de cargos, volta aqui para mim, eu sempre preciso que vocês pensem. Se ele vai conseguir ter tempo para trabalhar nesses dois empregos, porque aqui vai ter uma carga horária, vai ter um horário que ele vai ter que dispor. Provavelmente não. Então, provavelmente esses cargos serão o quê? Incompatíveis. Sempre lembre-se, os cargos que têm a maior relevância de poderem acumular serão quando envolverem professores de advogado, professor de juiz. Teremos também, no caso, o pessoal da saúde. Então, eu posso ser enfermeiro na rede municipal e na rede estadual, posso ser enfermeiro na rede municipal e federal. Isso independe, isso aí pode ser acumulado. Mas essas situações, quando você faz esse raciocínio de pensar, ele vai conseguir trabalhar nos dois lugares ao mesmo tempo? Não, obviamente não. Então, provavelmente aqui vai ser inadmitida essa situação. Vamos aqui ver qual questão está correta. Vamos aqui. Alternativa A. Amadeu poderá acumular o cargo no tribunal com emprego na sociedade de economia mista, se houver o quê? Compatibilidade de horários. Aqui, vai haver? Não. E outra coisa, aqui também é um tribunal, né? Então ele vai ter toda uma limitação de atuação. Então, nesse caso aqui, por conta da compatibilidade de horários, a gente sabe que não vai ter. Então, não vai ser possível. B. A estabilidade alcançada por Amadeu estende-se à sociedade de economia mista, considerando-se que é aquela que se consuma no serviço público e não no cargo. Volta aqui para mim. Certo ou errado? Errado. Inclusive, acabei de citar um exemplo para você de reintegração, não foi? Do servidor que teve que voltar para o cargo anteriormente ocupado. Então, nesse caso, recondução. Então, nesse caso, o que acontece? Esse servidor não tem essa estabilidade garantida só porque ele tinha estabilidade em outro cargo. Todo cargo terá que ser aprovado na sua respectiva estabilidade, certo? Com exceção de alguns cargos, como, por exemplo, ministros e desembargadores, tá? Mas isso aí não vai cair na sua prova, não. Volta aqui para as questões. Então, está errado, porque ele tem que adquirir estabilidade nos dois cargos. Alternativa C. Amadeu, ao ser contratado pela Sociedade de Economia Mista, continua submetido ao teto remuneratório do Serviço Público Federal. Certo ou errado? Essa Sociedade de Economia Mista é o quê? Federal. E aqui, o tribunal também é federal. Então, nesse caso, está correto. Mas não me parece a questão ainda que realmente me deixa sem dúvidas. Vamos então deixar uma estrelinha aqui. Alternativa D. Amadeu poderia ser transferido para integrar os quadros da Sociedade de Economia Mista sem a realização de novo concurso público. Certo ou errado? Errado. Por quê? Para o ingresso em todas as carreiras, há necessidade do quê? Concurso público. Essa questão, ao meu ver, não foi muito bem elaborada. Daria para explorar muito mais.
Ao meu ver, a questão correta aqui é a C, porque de fato o teto sempre vai ser o mesmo, tá? De cada carreira. Volta aqui para mim. Nesse caso, ele não vai poder acumular os 2 cargos, mas, especificamente, o que acontece? Ele vai realmente trabalhar no TRF e vai continuar na Sociedade de Economia Mista Federal. Então, nesse caso, de fato, o teto vai ser esse. Então, provavelmente, a questão correta aqui vai ser a C. Mas, ao meu ver, não foi muito bem elaborada e destrinchada como poderia ser para a questão. Acredito que a questão correta aqui seja a alternativa C. Vamos lá. Exatamente. Então, encerramos aqui as nossas 23 questões. Teríamos matérias para entrar nessa aula de hoje ainda, como, por exemplo, licitações, que eu indico fielmente que vocês deem uma lidinha, mas não teria tempo hábil para a gente explanar todas as questões das licitações. Mas eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês reforcem essas matérias, tenham anotado os pontos principais de direito administrativo que a gente conversou aqui hoje, porque assim, aqui no mínimo a gente trabalhou 3 a 4 questões de vocês na sua prova. Então, vão firmes nessa situação, revisitem essa questão da responsabilidade civil e das suas teorias, porque uma questão na sua prova vai ser garantida sobre isso, que eu tenho certeza que sua aprovação está mais breve do que você imagina. Combinado? Muito obrigado a todos, continuem firmes nos estudos e um forte abraço.